Eu tenho uma teoria de que Legião Urbana é melhor do que Beatles. Tente me convencer do contrário. Fala aí, capirotagem, tranquilidade. De vez em quando, mas constantemente eu vejo pessoas falando mal de Legião Urbana na internet, cara. Eu não entendo o porquê, realmente. É sempre aquela frase. Ah, churrasco, já vem aquele cara com violão, o chato tocar Legião Urbana. Ah, Legião Urbana é muito ruim, tal, pá. É sempre, cara, sempre. Porém, sempre que eu ouço isso, vem uma frase à minha mente, cara. Algumas pessoas sentem a chuva, outras apenas se molham. Essa frase que foi atribuída ao Bob Dylan, tem alguns que atribuem ao Bob Marley, mas não sei realmente de onde veio, mas é o que explica, cara. Algumas pessoas sentem a música e outros apenas curtem a música. Essa é a minha opinião. Porque qualquer pessoa que curta minimamente letra, cara, poesia, vai colocar a Legião Urbana aí fácil, top 5 do Brasil, fácil, mano. Porque o Renato era um puta letrista, velho. Eu até penso assim quando eu vejo alguém criticando, será que essa pessoa conseguiria escrever Floresta Caboclo? Se não, não dá pra criticar, né? Eu penso assim. Outro argumento que os haters de Legião usam para diminuir a banda é a parte instrumental. A falta de domínio dos integrantes em seus instrumentos, a falta de virtuosismo. Mano, confesso que isso não me incomoda, mano. Até porque eu uso sempre um outro contra-argumento. Que nos anos 80, pelo menos aqui no Brasil, os caras estavam cortando o mato. Não tinha acesso a bons instrumentos, não tinha acesso a bons estúdios. Então os caras estavam descobrindo coisas. E o que importa pra mim, no caso da Legião, são as letras, velho. As letras, a importância. O sentimento que as letras passam para o público. Até porque também eu curto ao contrário. Eu curto bandas que têm letras ruins, letras... Não vou dizer ruins, mas letras ali medianas, como esse AC, e um acorde de guitarra faz total diferença. Então, eu não vou usar o contrário, não vou usar a falta de virtuosismo do Legião Urbana contra eles, porque, vamos dizer assim, que a falta de perícia nos seus instrumentos, o Renato tirava de cor nas letras, então equilibrava a balança. Lembrando que essa é a minha opinião, porque eu tenho um jeito peculiar de ouvir música, de curtir música. Eu gosto de falar que eu não ouço música, eu sinto música, então essa é a minha opinião. Entre as minhas músicas preferidas do Legião estão 1965, Duas Tribos, Depois do Começo, Quase Sem Querer, Perfeição e Leila. Essas são as minhas músicas preferidas do Legião. Eu gosto sempre de falar que toda banda que entrou pra história, essas bandas de grande sucesso, existe um cara diferenciado que integram essas bandas. Com certeza, mano. E no Legião Urbana não é diferente. Sem desmerecer os outros integrantes, no Legião o Renato era o diferencial, velho. A caneta do Renato, a sua personalidade inconstante, os seus demônios e a sua rebeldia era o que fazia a diferença. E é o que o tornou, né, o ídolo de uma geração. E com certeza, essa minha teoria ela faz sentido, porque tanto depois que o Renato faleceu, os outros integrantes vivem orbitando em volta da obra e não criaram nada assim relevante do tamanho do Legião. E não desmerecendo os caras, mas tem aquele cara diferenciado. É como no caso do Charlie Brown. Charlie Brown era o chorão. Tanto que você pode observar que hoje em dia os integrantes que estão vivos, né, eles orbitam em volta da obra do Charlie Brown e é isso, é aquele cara, velho.
Fala aí, capirotagem! A meta para este canal é bater 6 trilhões de inscritos. Então, se você se sentir à vontade, destrua sua reputação, inscreva-se no canal. E eu lembro muito bem como que eu comecei a ouvir Legião Urbana. Comecei a ouvir a banda através da minha irmã. Minha irmã é um ano mais velha que eu, e eu ficava observando as bandas que ela ouvia. E ela ouvia muito Legião, e eu comecei a curtir. Falei, peraí, essa banda é legal, tal. Aí me aprofundei, procurei a discografia toda e virei um legionário. E minha irmã também me ensinou a ouvir Cranberries, U2, meu irmão ouvia, eu ouvi um pouco também, e Aerosmith, e várias bandas eu conheci através da minha irmã. E eu lembro de uma coisa engraçada na escola que envolvia Legião. Uma historinha engraçada. Uma vez a professora pediu para fazer uma frase, se eu não me engano. Escrever algo. E eu lembro que eu usei a frase do Legião, mano, quase sem querer eu usei. Eu sei que às vezes uso palavras repetidas, mas quais são as palavras que nunca são ditas? Eu lembro que eu coloquei, era na prova, mano. Aí a professora circulou em vermelho assim e escreveu: não vale copiar a banda. Eu lembro disso, velho. Moleque é foda, né? Eu me achando sabichão, vou mandar uma frase da hora aqui. Copiei descaradamente Legião, mano. E eu não tenho vergonha nenhum do meu gosto musical. De nada do que eu ouvi na minha infância e do que eu ouço hoje. Eu tenho até um certo orgulho, cara. Sério, estranhamente eu tenho um certo orgulho de ter ouvido naquela época, pra mim, as maiores bandas, mano. E eu tenho um pouco de orgulho de falar, porra, cara, eu era moleque, já ouvia isso, mano. Era moleque, já ouvia Chico Sainz. Moleque, ouvindo Black Sabbath. E poucas coisas eu me orgulho, mas isso, confesso que me dá um pouco de vaidade, assim, de ter essa mente, de ouvir esse tipo de som criança, mano. E eu ouço até hoje tudo. Tonico Tinoco. Confesso que eu tenho estranhamente um certo orgulho disso. E sabe o famigerado cara do churrasco com o violão tocando Legião? Esse era eu e meus amigos. A gente ficava na praça tocando no violão há tempos. A gente tocava bastante música do Legião. E a gente sempre curtiu. Não tinha essa de, ai, Legião Urbana é muito ruim, ai. Nada. Legião Urbana sempre esteve no nosso repertório. E também eu acredito que uns 70% das letras da Legião eu sei de cor, de cabeça. Se eu não sei a letra inteira, eu sei quase inteira. E aí, seus capirotos, haters de Legião Urbana, deixem aí nos comentários o motivo do seu ódio pela banda. E pra mim tá tudo bem também, mano. Tem que conviver com esse tipo de pessoa, né? Bom, enfim, entretanto, mas se você tiver o seu violãozinho e quiser colar na rodinha aí, na fogueira, pra tocar Legião Urbana é muito bom, você é sempre bem-vindo. E eu vou confessar uma coisa aqui, eu sempre coloco essa frase na internet, Legião Urbana é melhor que Beatles, só pra dar aquela provocada de leve. Eu confesso também que muitas vezes as pessoas não entendem a ironia, velho. Mas é lógico que é uma ironia, né? Mas, enfim, até pode ser também. Para algumas pessoas, Legião pode ser maior que Beatles ou não. Bom, é isso, pessoal. Então, para finalizar esse vídeo, se você é um hater de Legião, saiba que você nunca vai conseguir escrever uma letra como Metal contra as Nuvens. Chora na cama, que é o lugar mais quente. Fechou? É isso daí. Destrua sua reputação, inscreva-se no canal. Valeu!